Vasconcelos. São 9h32, 9h32. Estamos retornando com o Mix Café para a entrevista do dia. Corsã, esgoto tratado e futuro garantido, Faculdade Unicesumar. Você escolhe o curso superior para crescer. Restaurante Esquina do Sabor, Silva Paz 372. CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, fone 30550066, Oficina do Óculos. Se seus óculos quebrou, leve na Oficina do Óculos. O Elias conserta na hora e com garantia. Masbar, Dom Bosco, esquina Teixeira Júnior, entrega de refeições das 11 às 15 horas. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Já estamos aí, né, Nilson, com o nosso convidado de hoje. Exatamente, hoje nós vamos falar aqui de obras. Porque nós estamos recebendo aqui, né, a visita do Evandro Coradi. Ele é presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil. Estaremos trazendo aqui vários assuntos de interesse com respeito a esse tema e principalmente sobre a discussão que aconteceu agora há pouco sobre o plano diretor do município. Damos boas-vindas, seja mais uma vez bem-vindo aqui, né? Bom dia. Muito bom dia. Agradeço novamente pelo espaço e por estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho das nossas ações, o que a gente vem fazendo dentro do nosso sindicato, em prol dos nossos associados. Muito bem. Evandro, o que significa esse plano diretor aí que está sendo discutido? Inclusive teve um encontro agora há pouco tempo, né? Isso, na verdade é uma bandeira que a gente vem defendendo há muito tempo. Na verdade começou lá em 2022, quando o ex-prefeito até nos chamou para a gente ver a viabilidade de a gente fazer uma revisão do plano diretor. O plano diretor seria o planejamento estratégico do município, vamos chamar de uma maneira bem grotesca tentar traçar o planejamento do município para os próximos anos. O que pode ser feito em cada determinado local da cidade, aonde que vai, por exemplo, ser edificado prédios mais altos, aonde que vai ser uma área mais residencial, onde que vai ter mais interesse social. Então seria o planejamento geral do município de Rio Grande. Isso é por obrigação, por lei, os municípios precisam ter esse planejamento, todos os municípios têm esse plano diretor, e de tempos em tempos o município precisa atualizar. Se ajustar. Fazer essa atualização. O município de Rio Grande, ele tinha a última atualização do plano diretor do município, tinha ocorrido em 2008. Pela lei federal, o prazo de atualização é a cada 10 anos. E aí ele estava defasado por causa da questão da pandemia e outras coisas que ocorreram, foram postergando. No final de 2018, lá pelo ano de 2018, foi contratada uma consultoria, só para fazer um contexto meio geral, da FGV. A prefeitura contratou esse estudo para fazer uma revisão desse plano diretor. E aí eles começaram esse trabalho, e esse trabalho se desenvolveu, e eles entregaram esse trabalho lá pelo ano de 2020 para a prefeitura. E ele acabou ficando parado, até porque veio a pandemia, veio as enchentes e tudo mais, e no final do mandato do Fábio, ele aprovou ele na Câmara dos Vereadores, mas foram aprovadas apenas as diretrizes, seriam os eixos, as coisas importantes que o município deveria trabalhar, que é onde que se entende que pode gerar desenvolvimento para o município. Então seria aqueles objetivos que deveriam ser trabalhados. E aí agora, que é a nossa bandeira, que é isso que a gente vem defendendo, a gente quer começar, a gente tem os objetivos. Quais são os objetivos? Agora, a gente pegar esses objetivos e começar a desmembrar eles. Como é que a gente vai botar isso em prática? Então é aquele planejamento estratégico que as empresas fazem, geralmente todas as empresas grandes têm, e fazer o desmembramento disso para começar a colocar as ações em prática para a gente conseguir buscar os resultados. Contextualizando com o evento que a gente fez na sexta-feira, lá em 2022 a gente tentou, junto com o município, fazer uma revisão do plano diretor, fazer a questão de todo esse estudo, essa atualização. Já tinha esse material da FGV que era em paralelo, mas era só as diretrizes, e a gente queria partir para a parte mais prática, que era a implementação. A gente não conseguiu levar adiante por questões técnicas nossas,
junto com a prefeitura, e aí a gente decidiu, por conta própria nossa, Sinduscom, a gente contratou uma empresa especializada no assunto, que a gente iria contratar do mesmo jeito se a gente fosse fazer a revisão. A ideia não era o Sinduscom fazer a revisão, até porque o Sinduscom não pode fazer, tá? Todas as entidades do município. E é isso que acontece nos grandes municípios. Por exemplo, Gramado, que eu estive lá visitando junto com o colega Rodrigo, lá já é assim que funciona e roda muito bem. As entidades se unem lá, Sinduscom, CDL, Câmara do Comércio, etc. O pessoal se junta e trabalha em conjunto. Capta o recurso, contrata uma empresa especializada em conjunto com o poder público, porque não tem como ser diferente, porque a prefeitura precisa estar presente, inclusive porque precisa ter audiências, etc. E aí faz a aprovação e vai adiante. Tá. Rio Grande ainda não está nessa maturidade, mas um dia chegaremos lá. Chegaremos lá. Evandro, esse plano diretor aí, ele lembra, e eu não sei se eu estou errado, mas lembra tipo assim um condomínio que precisa fazer as habitações. Aí, olha, pode construir dessa forma, pode construir dessa não pode, tem que ser assim o padrão aqui. É sobre isso no município como um todo, é isso? Exatamente. É exatamente transformar essas leis de um condomínio para um condomínio maior que seria um município. Sim. Então, o que pode ser feito no centro da cidade? Que altura que pode ser construída? Quais os recursos? No cassino, como é que a gente vai lidar com o cassino? Como é que a gente vai ser expansão? Em que locais que vai ser só residencial? Que locais que vai ser mais comercial? Mas isso só como consultoria, não tem determinação. A última palavra já é sempre, claro, do município. Dessa forma, é isso aí? Isso. Na verdade, o plano diretor, que vai ser aprovado e sempre mediante uma audiência pública, ele vai definir isso. E aí o município já vai ter as diretrizes e os caminhos para ele poder determinar as políticas públicas do próprio município. O que vai ser investido em cada local e o que vai ser permitido em cada local. Por exemplo, Porto Alegre está numa fase de revisão agora. Inclusive sábado, sexta-feira, se eu não me engano, eles têm uma audiência pública para aprovar a revisão do plano diretor de Porto Alegre. Então está um grande debate lá em Porto Alegre sobre isso, porque isso na verdade vai definir o rumo de Porto Alegre nos próximos 20, 30, 50 anos. E uma questão que eles têm lá que é muito parecida com nossa, que eu já vou entrar num detalhe, é a questão do centro histórico, do abandono do centro histórico, que é a nossa situação. Aqui é um câncer. Que a gente vê do mesmo jeito. Então eles estão criando diretrizes, recursos, incentivos, principalmente incentivos, para reocupar o centro histórico. Então fazer um retrofit do centro histórico, que é fazer uma reformulação do centro histórico para tentar trazer a população de volta para o centro. Eu sei que o projeto lá do Melo é tentar botar 150 mil pessoas de volta no centro histórico de Porto Alegre. Qual que é a intenção dele? Tá? Eu não estou acompanhando muito bem, mas até onde que eu percebo e que eu vejo, a ideia a gente já tem lá estrutura, a gente tem rede de esgoto, a gente já tem redes de transporte que já funcionam, então o sistema já está funcionando. Para que a gente expandir a cidade para um local que tem que construir toda essa infraestrutura, que é muito cara e que o município muitas vezes não tem o recurso, se a gente já tem um local que já tem toda essa estrutura e que funciona muito bem? A gente só precisa readequar e atualizar o sistema. Então é nesse sentido. E isso também acontece aqui. A gente teve um estudo que a gente apresentou, inclusive, para a prefeita na sexta-feira, dos alvarás que estão sendo emitidos em Rio Grande. E a gente vê, na verdade não precisa nem do estudo, a gente sabe, porque a gente anda na rua, a gente percebe o movimento da cidade. Mas no estudo fica muito claro que os habites que estão acontecendo, os alvarás que estão saindo na prefeitura nos últimos 4 anos, todos em direção ao eixo cassino. Eu diria que 60% é em direção a bolacha e cassino. E o centro está ficando parado porque hoje tem uma insegurança, tem um abandono, tem a questão do patrimônio histórico que está caindo e as pessoas não querem mais morar no centro. Então estão se deslocando em direção ao cassino. Só que lá precisa criar toda uma infraestrutura que não existe, que aqui teoricamente já existe. Então é nesse sentido que a gente está tentando colaborar. Entre outras, tá? Essas é só um caso que eu estou citando. Então, só voltando na questão do estudo, a gente contratou essa consultoria, a gente pagou com recursos próprios, ela nos deu um parecer do atual situação do plano diretor de Rio Grande, tá? E daí principalmente das ações que a gente poderia fazer. Então essa questão do centro histórico foi apontado como um problema, a questão do patrimônio histórico, que é um outro... patrimônio eu ia falar agora. Que é um outro problema. Como pedir para as pessoas
se realocarem, vamos dizer assim, no centro histórico, na medida em que muita coisa não pode ser mexida e outras que podem ser mexidas, não há viabilidade. Esse é um grande problema. Exatamente. Do centro histórico. Exatamente. Na verdade, assim, tudo passa pelo debate e a gente sentar e começar a discutir. Existem meios, existem ferramentas, existem leis, inclusive federais, que já permitem, por exemplo, o uso de recursos para incentivar o restauro dessas obras. A gente sabe que essas obras Isso seria o ideal. Né? Essas obras são muito caras. E se não houver um incentivo do poder público, o proprietário não tem condições. Muitas vezes o proprietário não tem mais condições financeiras de manter aquele prédio de pé. Então, o que a gente defende no Sinduscom? Hoje a gente deve ter uma lista de em torno de 500 e poucos imóveis que estão listados. Tá? Que estão nessa lista de patrimônio, tombado. De inventariado. Na verdade, é inventariado para ser... Não é nem tombado. Não é nem tombado. O que a gente defende? A gente defende uma revisão. Eu não sei se é a necessidade de a gente ter esses 508 imóveis. Tá? Eu acho um pouquinho exagerado para o município do tamanho do Rio Grande. Mas o imóvel que fica, que a gente defina, que realmente é de interesse, de patrimônio, que ele tenha um apelo cultural por algum motivo, então esse que a gente cria políticas, como já acontece em outros locais, por exemplo, São Paulo, tá, que eu vou citar como exemplo, que eu sei que lá eles fazem, o município ele dá incentivos para a pessoa que é proprietária daquele imóvel. Ele não pode construir mais, porque o prédio já é patrimônio, ele tem os limites, ele não pode ser alterado. Sim, as determinações, né? Mas se a gente pegar pelo plano diretor, teoricamente naquele imóvel, naquele terreno, ele poderia construir um prédio maior. Só que ele não pode construir porque existe um prédio histórico em cima. Então o que lá a lei de São Paulo fez e está começando a funcionar lá? Esse proprietário ele vende esse espaço aéreo para um outro proprietário que queira subir um prédio maior. E restaura o piso de baixo. Exato. Mais ou menos assim. Isso. E aí ele pega esse recurso e ele é obrigado a manter aquele prédio restaurado. Então é uma maneira. Não sei se é a solução para Rio Grande, tá? Mas o que eu quero dizer é que existem, já inclusive na lei federal e em outros municípios, diversos recursos que os municípios estão usando e que a gente não está usando ainda. Então o que a gente precisa? É sentar, começar a trazer esses casos para cá. Olha, o que está acontecendo? Como é que estão trabalhando São Paulo com o centro histórico? Como é que Porto Alegre está fazendo? O que pode ser aplicado para Rio Grande? É isso que a gente quer, abrir esse debate junto com a prefeitura, junto com as outras entidades, e a gente poder construir um plano diretor que consiga tirar o Rio Grande do marasmo que está. A gente está muito parado, vamos dizer assim. Eu vejo o Rio Grandino indo embora para Santa Catarina, porque está sem perspectiva aqui. A gente tem um monte de oportunidades aqui que a gente não sabe aproveitar. E é nesse sentido. Evandro, tu trouxe um número assim bem significativo. Quantos mesmo são os prédios históricos aqui que estão sob estudo? Depois do intervalo, ele responde, Nilson. Falar nisso, nosso centro está fechando aí, ou está fechando mais uma loja aqui. Aqui pertinho da rádio. Tá, vai sobrar prédio. Inclusive, até conversar com ele agora aqui, o Zambuja, depois do intervalo, até, eu não quero me esquecer, e depois, até se eu esquecer, ele, por favor, me lembre, a questão, assim, do prédio histórico, cujos, inclusive, a pessoa coloca uma fachada ali, caracteriza tudo, isso é possível? Depois nós vamos falar com ele. Exato. Voltamos em seguida com o presidente do Sinduscom, que está aqui, né, dando informações importantes nesta manhã. Vamos ao intervalo com Corsã, Faculdade Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, ainda CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Oficina do Óculos Masbá e Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Voltamos em seguida. Mix Café com Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio, Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais.
acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness, aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Garagem e estacionamento MG. Pernoites por hora e mensal. Agora com Lava Jato. Rua Quidabã, 674. Fone 984-14-9247. Aberto no horário comercial. Contabilidade Angélica Minazzi. A contabilidade de sua empresa é nossa prioridade. Há 40 anos atuando em nossa cidade. Entre em contato. WhatsApp 991-322305. Na Ótica Ponto do Óculos, qualidade e economia caminham juntas. Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudá-lo a encontrar o óculos perfeito para você, combinando estilo e conforto. Oferecemos uma ampla variedade de armações e trabalhamos com as melhores lentes do mercado. Venha conhecer também a nossa coleção solar. Não perca as nossas ofertas exclusivas. Ótica Ponto do Óculos, cuidamos da sua visão com excelência. Na Silva Paz, 362 e 348, esquina Andradas. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Traga sua ideia para o WIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. WIG Esquadrias e Vidros. Desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485. Próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. Sua empresa pode ser grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre grande. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha a Unimed em sua vida. Saiba mais sobre planos empresariais por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed Litoral Sul. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Com apenas um clique, você começa sua graduação na melhor EAD do Brasil. São mais de 80 cursos, professores renomados, material didático impresso e digital, app exclusivo para os seus estudos e um monte de recursos legais que não cabem em 30 segundos. Tudo isso, venha para a EAD Unicesumar. A cada clique, você mais perto dos seus planos. Ligue 3201-2009 ou nos visite na General Neto, número 215. A seguir, a mensagem dos nossos apoiadores. Hortifruti.rei. Todas quartas e sextas, mercadorias novas. Ótimos preços e qualidade. Também com enxertos e árvores e flores. Aceitamos todos os cartões. Estacionamento livre. Rua Vasco Vieira da Fonseca, 690, Box 10. Ao lado do Cecemar. Fone 3232-1809. De segunda a sexta, das 6 às 12 e das 14 às 18 horas. E sábados até às 12 horas. No interior do Hortifruti Grangeiro Municipal.
Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. São 9h52, retornando com o Mix Café, a entrevista do dia. Estamos aí com o pessoal também interagindo. Luiz Carlos Troni, nosso colega, mandando bom dia a todos. Roberto Leal dos Anjos, bom dia. Ricardo Feijó, bom dia a todos na escuta em Curitiba. Olha aí o pessoal fora do estado acompanhando também o Mix Café. E nós vamos retornar agora em Curitiba, um exemplo, né? Um exemplo de plano diretor. É verdade. Bem o assunto de hoje aqui, né? Parabéns aí, hein? Obrigado pela audiência, o pessoal lá de Curitiba. Mas, Azambuja, voltamos então aqui, até fora no momento do intervalo, nós estávamos aqui numa conversa bem animada aqui, né? Porque o assunto é bom, é muito bom, e estávamos discutindo sobre várias coisas, inclusive na questão do centro histórico aqui, né? Voltamos ainda um pouquinho aí. O que se pode fazer aqui? Porque é um problema danado essa questão do tombamento, a questão dos prédios históricos. Eu fiquei assim, surpreso com o número que nos está trazendo aqui o Evandro, 501, né? É isso? 508. É a última lista que tinha visto. O microfone dele está cortado? Vamos ver. Tá? Alô? Agora sim. Agora deu. 508, Evandro. Isso. É na verdade uma lista extensa que na verdade está listado, eles não estão tombados. Sim, tá? Sim, não, claro. É uma lista que foi feito um inventariado numa época de anos anteriores, e aí a gente precisa definir o que a gente quer com esse patrimônio, que eu acho que é essa discussão que faltou avançar. Então, eu defendo, tá? O Sinduscom defende uma revisão. O que realmente tem de importância histórica para o município? É verdade. São os 508, todos eles têm um legado histórico no município. Vamos citar Rengitz, que é um caso muito tradicional. A Rengitz é uma pena aquilo que está acontecendo com a Rengitz. Desculpa, eu tenho interrompido aí o teu raciocínio, mas assim, o que está acontecendo com a Rengitz é uma coisa que chega a ser absurda. Sabe que eu sou historiador, né? Então, quando passo ali, eu sinto uma tristeza de ver as condições daquela fachada, que foi uma promessa de que ia ficar assim, ia ficar aquilo e tudo mais. Acho que até um acordo lá com a empresa que está lá, né? Uhum. E fizeram meia dúzia de coisinhas ali e tal, e fim de papo. Está caindo literalmente a fachada. Desculpa mais uma vez, mas você estava indo nessa direção. Na verdade, o que eu queria dizer? A gente precisa definir o que é de interesse cultural para nós. Então a Rengitz, que eu comentei, que a gente estava conversando, a Rengitz, ela tem um patrimônio histórico para o município. Interessante. Tá? Muito importante. Claro. Então, talvez essa seja uma que a gente precisa. Mas talvez tenha uma casinha aqui lá, que era do morador, e só porque ela tem uma fachada um pouquinho histórica, diferenciada, que ela não tenha esse apelo. A gente não tem capital para manter 508 imóveis. Manter um prédio histórico de pé e restaurado, de acordo, é muito caro e precisa de dinheiro. Tá? E se não tem dinheiro, a maioria das pessoas vão acabar deixando caindo, que é o que está acontecendo. Porque não pode mexer. Isso aí. Depois de tombado, o proprietário não tem, digamos assim, entre aspas, autonomia para mexer em nada, nem na tinta. E aí a gente defende essa revisão, e o que for realmente, chegamos lá numa lista, sei lá, 30, 50 imóveis, não sei. Dessa lista, aí sim, criar políticas de incentivo do município, que isso já existe, tá? Como eu citei o caso lá de São Paulo, da venda de outorga de espaço para outros locais construírem. Eu quero construir no meu terreno, mas eu só posso construir X metros quadrados. Mas aí eu compro essa área desse proprietário que tem esse prédio histórico, e aí eu consigo ampliar mais a minha capacidade de produção, de construção. Então essa é uma maneira. Não sei se aplicaria para Rio Grande. A gente precisa abrir esse debate. Então é nesse sentido. Fazer uma revisão, e os que existem, que realmente a gente entende que tem apelo cultural para o município, importância e relevância, que a gente consiga criar políticas de incentivo. Porque sem o incentivo, sem a questão financeira, esses prédios vão acabar caindo do jeito que já estão caindo hoje. Não. Nessa questão do plano diretor,
também tenho certeza, foi discutida a questão do cassino, né? O cassino que é um dos bairros, assim, vamos imaginar que é o nosso carro-chefe do turismo, vamos imaginar. Então, claro que ele está, assim, com os olhares voltados para ele na questão do plano diretor. O que nós estamos prevendo para o cassino? E quais são as condições que um proprietário pode tomar, porque ainda tem muitos terrenos à venda, enfim, o que ele pode fazer ou não pode fazer? Na verdade, assim, é toda uma discussão que precisa ser feita. A gente vê todo esse movimento que está saindo do centro em direção ao cassino, mas o cassino também não tem um regramento definido. Exatamente. Existem, claro, já regras que determinam determinados locais que a pessoa pode construir mais ou menos, mas a gente precisa começar a debater mais, porque com esse movimento indo para o cassino, a gente precisa entender o que a gente quer do cassino. A gente quer um balneário, a gente quer uma cidade mais verticalizada, a gente quer verticalizar a avenida, as duas principais avenidas. Porque o cassino é um bairro, né? Exatamente, um bairro. É comum da cidade. Exatamente. Quer dizer, só não é comum na questão da proximidade da praia. Né? Exatamente. Eu vou citar um caso e muito, muito interessante. Eu tenho negócios em Santa Catarina, em Itapema, e lá o pessoal, eles não vendem, e isso é um problema do Rio Grandino, tá? Que a gente precisa começar a entender o quanto que a gente está perdendo com isso. Lá eles não vendem apartamento, eles vendem vista para o mar. As pessoas compram vista para o mar. Vista para o mar. Se tu vê um pedacinho do mar lá pelo cantinho da janela, o teu imóvel já valoriza não sei quanto. Então os que estão mais próximos do mar, explode a valorização. Tudo por quê? Porque eles sabem explorar isso. E a gente tem uma cidade que é das águas, que é a capital das águas, se eu não estou enganado. E só que a nossa cidade é virada para o centro. E o cassino também a gente não está conseguindo explorar isso. A gente precisa entender que isso é bom, isso não é ruim. O desenvolvimento, a gente entende que ele é bom, ele traz negócios, ele traz um desenvolvimento para a cidade, ele traz uma rede de esgoto que a gente precisa, que hoje o nosso município tem 37%, ou 40%, deve estar hoje mais atualizado, no máximo de coleta de esgoto. A gente está ainda na época da fossa. E o cassino não coleta, né? Exato. O cassino é só o principal, só o miolo. Só o miolo central que está coletando. Então, assim, o desenvolvimento tem que vir junto com esses regramentos, coleta de esgoto, rede de transporte, infraestrutura, etc. Mas favorece todo mundo, inclusive a construção civil, porque a gente se alimenta desse desenvolvimento. É nesse sentido. Sim, e a construção civil é um dos segmentos assim que eu acho que envolve muito mais empregos, mão de obra, assim, né? Exatamente. Inclusive, pegando o gancho, a gente apresentou para a prefeitura na sexta-feira, nesse evento que a gente fez todo o mapeamento dos alvarás que foram emitidos nos últimos anos, tá? Esse é um estudo muito aprofundado, quem quiser conhecer o estudo pode nos procurar. Localização, tamanho, tipologia. Então, um estudo muito detalhado do que vem acontecendo na construção civil, na questão de alvarás, e também de tributos, tanto de SSQN, que é Imposto sobre o Serviço, quanto de ITBI, que são dois impostos diretamente relacionados à habitação, à construção. E a construção civil hoje representa cerca de 25% do PIB do município. Tá? Ela é muito expressiva, embora ainda a construção civil de Rio Grande hoje ela esteja bastante estagnada, ou o movimento que se percebe basicamente o eixo cassino, que é isso que a gente estava comentando, mas ela representa 25% do PIB do município. E a maior parte, assim, na questão da construção civil, de empreendimentos novos, né, que são de fora da cidade. Né? Nós estávamos falando aí desses empreendimentos grandes que aconteceram, outros que estão já saíram até da prancheta de desenho e que vão absorver mão de obra, mas são empresas de fora, não são daqui, né? Exatamente. E já aproveitando também, esse estudo nos revelou que o ISSQN, que ele é gerado no município, cerca de 80% ele é de empresas de fora do município. De fora, pois é. Que vem justamente contribuir com isso que tu está falando. Então hoje, o Rio Grande também tem uma carência de empresas com capacidade para fazer absorver esse trabalho. Exatamente. E desenvolver esse tipo de projetos. Existem algumas empresas de médio porte, mas as maiores acabam que vindo de fora. Tá? Mas na verdade a gente entende que, óbvio que a gente defende o nosso, que é importante que esteja aqui, mas o mais importante é que tenha. Que tenha em andamento. Até porque isso gera emprego, gera renda, gera tributos para o município e gera o desenvolvimento. Muito bem. Bom, Evandro, eu não sei se tu terias mais alguma informação para nos trazer a respeito da construção civil.
Eu só queria dar um resuminho final da questão do plano diretor, que eu acho que é muito importante. A gente não quer ser o protagonista da revisão do plano diretor. A gente quer, junto com a sociedade, junto com a prefeitura, a gente está muito bem alinhado com a prefeita Darlene e com o secretariado dela. A gente quer abrir o debate, a gente quer sentar todo mundo junto, porque o plano diretor não é a prefeitura que constrói, não é o Sinduscom, é a sociedade, é o município de Rio Grande que a gente quer. Então, se nós não sentarmos numa mesa e não começarmos a debater o que a gente quer, que Rio Grande que a gente quer, que cidade que a gente quer para o nosso futuro, para os nossos filhos, vai acabar ficando a cidade que está hoje, que creio que todo mundo não esteja satisfeito com a situação. Então é nesse sentido, nós queremos avançar, queremos sentar, queremos definir, agora já tem as diretrizes, precisamos avançar. Como é que a gente vai colocar essas diretrizes em funcionamento? E vou falar um pouquinho também sobre o sindicato, tá? Eu estou de presidente há 5 meses mais ou menos, tá? Algumas ações que a gente vem fazendo que são muito interessantes. Quando que a gente entrou essa nova gestão, a gente definiu que a nossa meta era tentar gerar negócios para os nossos associados, tá? A gente sabe da dificuldade que hoje as empresas vêm tendo na nossa cidade, então o nosso objetivo era tentar sempre buscar negócios para os nossos associados. Um evento que a gente está promovendo, que a gente vem fazendo, a gente já está no 4º encontro, a gente vai em busca dos empreendimentos que tem previstos para Rio Grande. Por exemplo, a CMPC tem um investimento grande previsto para o município de Rio Grande. Então a gente esteve lá em Guaíba, visitando a fábrica lá, a gente fomos recebidos pelo diretor-geral da CMPC do Brasil, e aí a gente convidou eles para eles virem ao sindicato e fazerem uma apresentação do projeto. Claro, o grosso do projeto, a parte maior do projeto é lá na Barra do Ribeiro, mas aqui em Rio Grande também tem um investimento previsto de 800 milhões. Olha só. Tá? É um investimento muito significativo que isso pode gerar negócio para os nossos associados. A gente fez isso com a Corsan. A Corsan também tem muito investimento para realizar, até porque eles têm um compromisso que até 2033 de universalizar a questão do esgoto, e como citei antes, hoje eles estão em 40%. E eles terceirizam muito esse serviço, todo ele praticamente. Exatamente. A gente teve um encontro com a Ipiranga. A Ipiranga tem um projeto muito grande que já está sendo anunciado na mídia, de investimento de quase $1 bilhão na planta. Então é uma grande oportunidade para os nossos associados e, na verdade, para Rio Grande também. A gente trouxe esse pessoal, eles apresentaram o projeto lá dentro do sindicato e também mostraram como que as empresas podem acessar esses serviços. Aí cada empresa tem que aprender a caminhar com suas próprias pernas, tá? E também, assim, a gente faz bastante eventos. Por exemplo, a gente teve na ConstruSul, agora a gente disponibilizou para os nossos associados uma van. A gente levou nossos associados para a ConstruSul, uma feira que é da construção civil lá em Porto Alegre. E aconteceu também um evento sobre a reforma tributária, que também é um assunto muito interessante que está acontecendo, que vai começar a ocorrer a mudança a partir do ano que vem e vai impactar muito, tá? Seja o município, seja as próprias empresas, porque a forma como é feita a coleta de impostos hoje vai deixar de existir, vai vir um outro modelo. Então é um debate muito interessante que pode ser feito. A gente conseguiu juntar uma turma, a gente levou num treinamento lá em Porto Alegre também, gratuito. E a gente vem fazendo também cursos e treinamentos, qualificação para mão de obra. Nossa, por exemplo, a gente teve agora um curso de auditor de ISO, auditor interno de ISO para a construção civil, que também a construção civil é muito carente de qualidade nos canteiros, de canteiros de obras. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando. E fico à disposição. Quem quiser nos procurar, nosso endereço é na Silva Paz 266. Quem quiser se solidarizar conosco, tanto com a questão do plano diretor ou com outro assunto, venham lá, venham tomar um café. É bem em frente ali à Praça 7, quer dizer, quase em frente à Praça 7, né? Um pouquinho mais adiante. Não, esse é o Sindicato dos Trabalhadores. Mudou, tá, eu estou fazendo confusão, fiz confusão. O nós é um pouquinho antes. É um pouquinho antes da Benjamin, indo em direção ao bairro Getúlio Vargas, tá? E nós somos da indústria. Então, estão convidados, todos quem quiser nos conhecer. Muito bem. Bom, eu agradeço aqui o Evandro Coradi, que se prontifica já a trazer novidades para nós aqui, né? Com certeza elas virão e muito, muito rápido. E ele é presidente
do Sindicato da Construção Civil. Muito obrigado e fique à disposição. Eu agradeço novamente o espaço da estúdio, tá? É a segunda vez que eu estou aqui conversando com vocês. Não como presidente da outra vez? Não como presidente da outra vez. E deixo as portas abertas para vocês também, sempre que quiserem conversar conosco, quiserem conhecer das nossas ações, a gente está de porta aberta e a gente está junto. A gente quer construir um Rio Grande melhor para todo mundo. E tivemos muito bem recebidos, fomos bem recebidos lá no hotel aquele dia do encontro. Né? Ótimo. Inclusive teve um coquetel no Lagueto, maravilhoso, né? Isso. do Cidescom. Muito bem, obrigado pela presença. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida trazendo mais informações aqui no Mix Café, na Estúdio Livre, a rádio da cidade. Já voltamos. Acho que deu pra, né? Eu não sou da rádio. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. A informação atualizada na Estúdio Livre e também simultaneamente nas plataformas digitais. Fique por dentro de tudo. Mix Café. Informação para começar bem o dia.